Pessoal, hoje nós vamos preparar um delicioso cuscuz. Nós vamos preparar um cuscuz recheado de frigideira. É uma receita que não é minha, mas a gente vai dar aquele toque todo especial utilizando aqueles ingredientes que são a cara do sertão no recheio: carne de sol e queijo coalho. Se você ficou com vontade de aprender como é que se faz, acompanhe aí a descrição dos ingredientes e não perca o passo a passo. Nós vamos precisar de 300 gramas ou em torno de 3 xícaras de chá de medidas caseiras de flocão de milho, 150 gramas de carne de sol refogada e desfiada, 150 gramas de queijo coalho ralado grosseiramente, 4 ovos de galinha inteiros, 270 ml ou em torno de 1,5 xícaras de medidas caseiras de água, e manteiga de garrafa o suficiente para untar e, quem preferir, finalizar o cuscuz, e sal a gosto. Nós vamos começar com a hidratação do flocão de milho, como se nós fôssemos preparar aquele cuscuz tradicional. Com a ajuda de um bol ou de um recipiente, nós iremos entrar com o flocão de milho, posteriormente temperar com sal, umedecer com a água, misturar muito bem e reservar por 10 minutos. Então vamos começar entrando aqui com o flocão de milho. Vamos temperar o flocão com sal. A quantidade do sal aqui vai ser a gosto. Nesse primeiro momento aqui nós já podemos homogeneizar um pouco. E após misturar nesse primeiro momento o sal com o flocão de milho, nós já podemos entrar com a água. Vamos entrar com toda a água e vamos também continuar misturando muito bem. Com a nossa massa já muito bem homogeneizada, e a gente percebe que a umidade ideal é exatamente essa. Quando a gente pressiona o flocão de milho com os dedos, ele fica formando assim esses bolos, porém ele não está com excesso de umidade, mas ele precisa estar com a umidade o suficiente para ele ficar bem hidratado e também para facilitar o cozimento. A partir de agora nós podemos cobrir para manter essa umidade mais uniforme e vamos reservar por aproximadamente 10 minutos até que a gente possa utilizá-lo novamente. Nesse intervalo, enquanto a gente completa esses 10 minutos, nós já podemos bater com a ajuda de um fouet com um garfo os ovos que serão posteriormente adicionados aqui a essa mistura de flocão, água e sal. Vamos bater os ovos muito rapidamente, apenas para ficar mais uniforme. E aí posteriormente também nós já vamos reservar esses ovos até que o nosso flocão de milho ele já esteja hidratado. E aí posteriormente nós vamos voltar a utilizar esses ovos batidos naquela mistura de flocão. Então vamos reservar também esses ovos. Após cerca de 10 minutos de descanso e consequentemente de hidratação, o nosso flocão de milho ele já está no ponto para a gente prosseguir com a nossa receita. Então vamos adicionar os ovos. Vamos entrar com todos os ovos e vamos misturar muito bem. E após misturar muito bem, o ponto da massa que nós precisamos é exatamente esse para a gente alcançar um cuscuz com a textura ideal no final da nossa preparação. Caso nós estejamos preparando e a gente não consiga essa textura, se ainda ficar um pouco mais ressecada, nós podemos até acrescentar um pouco mais de água, ou dependendo do tamanho dos ovos que nós estejamos utilizando, caso os ovos sejam pequenos, podemos também acrescentar mais um ovo, de tal forma que a massa fique exatamente com essa textura. Nós iremos utilizar uma frigideira, essa daqui ela tem 24 centímetros de diâmetro aqui na parte superior. Nós podemos utilizar qualquer frigideira, dependendo da disponibilidade. O interessante é que nós coloquemos uma camada de manteiga para untar tanto no fundo quanto nas laterais da frigideira. Essa daqui eu já coloquei. Então vamos entrar com uma parte desse cuscuz aqui na nossa frigideira untada. E posteriormente nós vamos arrumar esse cuscuz de forma que ele fique bem liso. Então vamos arrumar esse cuscuz aqui na frigideira. Agora que nós organizamos essa camada de cuscuz, agora nós já devemos entrar com o recheio. Então vamos inicialmente entrar com a carne de sol. Então, por cima da carne de sol,
Vamos também entrar com uma generosa camada de queijo coalho. Com um pouco mais de cuidado, nós vamos preencher agora todo o nosso cuscuz e vamos cobrir completamente esse recheio para posteriormente nós levarmos ao fogo. Então vamos cobrir todo esse recheio com o cuscuz. Agora nós iremos levar o nosso cuscuz até o fogão e aí nós vamos aguardar alguns minutos e posteriormente nós vamos virar para que ele cozinhe também o outro lado. Já aqui no fogão nós iremos ligar a chama no mínimo possível e nós vamos aguardar. Nós precisamos tampar essa frigideira para que mantenha a temperatura um pouco mais uniforme. Vamos aguardar cerca de 8 minutos e 8 minutos após a gente observa que a nossa parte de baixo do cuscuz ela já se encontra levemente dourado. Quem preferir pode deixar um pouco mais, mas eu já vou girar, ele também já está soltando aqui do fundo da frigideira. A gente precisa desligar o fogo e nós vamos agora, com a ajuda de um prato, aqui eu tenho um prato que foi untado com um pouco de manteiga de garrafa, nós vamos colocar o prato aqui sobre esse cuscuz, nós vamos girar essa frigideira e posteriormente nós vamos trazer de volta o cuscuz aqui para a frigideira com a parte que está para cima, desta vez para baixo. Após retirar o cuscuz a primeira vez da frigideira, é necessário untar novamente ela com um fio de manteiga da terra. E aí a gente pode observar que o cuscuz ele já está numa coloração muito bonita e ele vai voltar para a frigideira, desta vez com a parte que estava para cima, agora voltada para baixo. E aí nós precisamos tampar para que ele mantenha a temperatura e vamos ligar a chama novamente baixa e aguardar por aproximadamente mais 8 minutos. Quem preferir pode ainda regar ele com um fio de manteiga da terra ou ainda com um fio de leite de coco. De um jeito ou de outro, seguindo essas dicas, eu garanto, fica bom que só. Eu agora vou continuar degustando o meu e a gente se encontra na próxima receita. Tchau, tchau!